Elas vêm com força, vêm pra transformar cada história um mundo pronto pra brilhar. A vida ensina, o tempo molda, cada palavra um sonho que acorda. Seguindo em frente sem olhar pra trás, conectando almas, vozes cheias de paz. Elas, uma conversa inicia. Elas vivem assim, que fazem sonhar de coração aberto. O mundo se refaz, elas são inspiração, coragem e mais. Faz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Juntas na jornada aprendendo a voar, toda conversa um novo lugar. Se o caminho escurecer, elas vão iluminar. Com histórias e memórias nada pode parar. Ela, uma conversa inicia. Elas vivem assim, que fazem sonhar de coração aberto. O mundo se refaz, elas são inspiração, coragem e mais. Faz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Elas, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sentem e fazem sonhar de coração aberto. O mundo se refaz, elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Juntas na jornada aprendendo a voar, toda conversa um novo lugar. Olá, Olá, está começando mais um Elas, uma conversa e Cia. E hoje temos aqui novamente a nossa amiga, a doutora Mara, que mais uma vez está aqui conosco para fechar o mês, né, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço pelos convites e por estar aqui todos os meses, trazendo assuntos que são bastante importantes para a nossa população e para que a gente aprenda um pouquinho mais, como eu sempre digo, eu sempre aprendo com todo mundo e também passo o conhecimento que eu tenho. Realmente, eu vinha pensando hoje o quanto que eu aprendo em cada encontro nosso. E esse mês, ele é marcado pelo Agosto Lilás, que é o mês de conscientização à luta contra a violência contra a mulher. E nesse mês nós tivemos a participação da policial, né, da Fernanda, e ela falou algo que me tocou muito profundamente, no sentido de que muitas mulheres que passam pela violência, quando isso acontece com elas e os policiais chegam, né, no local e tal, existem mulheres que até falam assim, mas a minha mãe apanhava muito mais. E quando a policial me falou isso, claro que eu já venho de um conhecimento, porque eu aprendo muito com a senhora, como eu falei. Muitas vezes eu escuto, tanto aqui no podcast, quanto acompanho a senhora nas redes sociais, e a senhora fala muito disso, né? Do que a gente traz, a nossa herança, o que nós trazemos com tudo. E eu acredito que faz muito sentido, certo, doutora? Faz muito sentido e também assim, muitas vezes naquele momento ali do desespero, querendo ou não, é o teu esposo. E é um conflito de sentimento muito grande. Hoje mesmo nós estávamos comentando sobre isso e até com a minha diarista, e eu falei para ela que ela contando um caso da vizinha que apanha e que todo mundo fica quieto. Ninguém toma partido, né? Essa semana também postei algo a esse respeito, dos homens que passavam por perto de mulheres que estavam sendo espancada no meio da rua e passaram como se não fosse com eles. Então, como eu digo assim, quando você não liga, você é conivente. Com certeza. E quando nós somos mulheres e também não nos importamos com isso, porque não está na nossa pele, muitas vezes e muitas mulheres julgam.
Sim. né? O que nós vemos muito é dizer assim, larga, por que que tá com esse cara? É um vagabundo, é não sei o que, não larga porque gosta de apanhar. É. A gente ouve isso de mulheres. É porque elas não viveram. E eu falo para você que eu tive essa experiência e que não foi boa. Eu cheguei a quase morte. Então, isso é muito complexo, porque eu tive o meu primeiro casamento, que houve traições, que não deixa de ser uma agressão Sim. contra nós, né? Tanto da mulher como do homem. E depois, no segundo casamento, sofri agressões de todas as formas que você possa imaginar. Então, não é fácil. Você tem aquela questão da moral, do caráter, de você querer manter esta família, né? De você achar que vai melhorar isto. Então, o meu marido era alcoólatra, fora do alcoolismo, como eu digo sempre, eu não tinha marido melhor. Então, eu não posso dizer que ele era ruim sem a bebida, porque ele não era. Nós nos dávamos muito bem. Então, quando eu falo que a gente precisa contrabalancear também isso, porque nós também tivemos a nossa parcela de responsabilidade nessa convivência, nesse relacionamento. Não puxo brasa para nenhum dos lados. E são escolhas, como eu sempre falo. Eu escolhi viver aquilo. E eu tentei até o último minuto, como diz o ditado, até um médico chegar para mim e dizer assim: ou você larga, ou você morre, né? Logo depois dessa consulta, o meu marido quase me matou. Então, foram momentos muito difíceis. Primeiro, a perda da família, que é aquilo que você, dentro de você, sonha, Sonha, idealiza uma idealiza. família perfeita. Todo mundo sonha com isso, né? Todo mundo sonha. Perfeição nós não temos, mas a gente poderia estar junto, Sim. né? Então, assim, foram acontecimentos que marcaram demais, que doeram demais. E que você sai frustrada, porque você, na sua cabeça você vai mudar aquele homem que você Sim. amava, entendeu? Você vai mudar ele. Então, eu estudei tudo o que vocês possam imaginar quanto ao alcoolismo. Tudo. Como que o fígado age, como isso vai para o cérebro, como o neurônio age dentro da cabeça quando a bebida sobe, né? Eu fiz de tudo, eu participei de Al-Anon, eu fui para igrejas, eu fiz tudo que eu pude para salvar meu casamento. Talvez eu tenha tido a minha parcela de culpa no final por já não aguentar mais. Então, assim, nenhuma mulher, nenhuma pessoa aguenta ver um filho ser espancado, mesmo que ele não seja seu, e que você cuida dele. E aí você vai tomar partido. E era nesse momento que as agressões aconteciam. Então, assim, eu saí quase morta desse relacionamento. Então, quando uma mulher fala assim, não, você não saiu porque você não quis. Não, eu não tinha condição, eu não tinha uma casa, o meu ganho era muito pouco, meu marido não auxiliava, só bebia. Eu tinha 2 filhos e mais o dele para cuidar. Então, essa é a minha história. Eu vivi isso, eu senti na carne. Né? Quando eu me separei, eu passei por humilhações, por sofrimento pior ainda. Logo após a separação, descobri o câncer. Então, veio tudo junto. Foram, eu digo assim, que foram flechadas do universo que foram me derrubando para fazer eu me encontrar. Então, chegou um momento que eu fui obrigada a olhar para mim, a olhar para o meu amor próprio, a buscar, porque eu tinha uma filha revoltada, uma filha que brigava na escola pelo que ela passou, ela foi muito forte, né? Então, quando você vive na pele, você pode falar disso. Eu sempre questiono isto. Se uma pessoa, se formou em psicanálise ou psicologia, mas ela nunca sofreu, ela não tem como saber.
Então, ela não tem como falar disso. Eu falo sempre, brinco sempre e coloco, como que um padre vai falar de convivência se ele nunca casou? Ele nunca viveu entre quatro paredes. Então, ele não tem experiência para isso. Ele pode ter estudo, pode ter lá sociologia, pode ter filosofia, pode ter psicanálise, pode ser psicólogo, independente, mas ele não viveu. Então a senhora tirou da sua dor o que a senhora cura hoje. Sim, tirei. Por isso que a senhora fala com tanta propriedade do assunto, né? Porque, assim, teve fase, até eu quero fazer um alerta para as mulheres que passam por abuso, por agressões. Vocês estão vivendo o caos, né? Eu vivi nesse caos. E muitas vezes nós repetimos aquilo que vivemos lá atrás. Eu vivi um caos na infância. Eu vivi um caos de pancadaria, de abusos, de tentativa de abusos na infância também. Então, isso é um fator que veio se repetindo e que eu não busquei me curar antes de arrumar um relacionamento. Porque o que acontece? Provavelmente você vai buscar na fonte daquilo que está lá atrás. Porque o seu próprio inconsciente vai trazer para fazer você ressignificar isto. E quando eu falo assim, as pessoas dizem, ai, mas como? A psicanálise explica isso. Quando você começa a repetir uma ação, muitas vezes você está sendo cobrado pelo seu próprio inconsciente. E muitas vezes você não quer ver isto. Eu não quero voltar lá no meu passado e lembrar o que eu passei. Mas eu preciso voltar. Eu falo assim que eu voltei lá atrás e revivi tudo. E quando eu me dei por mim, eu estava agredindo a minha filha com palavras, assim como eu fui agredida. E isto não é culpa da pessoa. Você tem dentro de você um misto de sentimentos. Ódio, dor, rancor, vontade de matar. Vontade de acabar com aquela pessoa que acabou com a sua vida. Ou, entre aspas, se eu for olhar, eu tive um casamento insano, mas eu tenho uma filha maravilhosa. Então, deu um fruto bom de tudo isso. Sim. E eu tive que, muitas vezes, me segurar e ouvir o meu interior para não ofender a minha filha como eu fui ofendida. E muitas vezes eu cometi esse erro. Então, a gente tem que ser verdadeiro, como sempre eu falo. Eu não posso dar um tapa e esconder a mão. Dizer que eu vivi, mas eu sou uma coitadinha. Não, eu fiz escolhas. E essas escolhas são minhas. Né? Então, eu tenho minha responsabilidade nesse intermédio. Tive que criar minha filha sozinha, tive. Tive que virar fera, às vezes, tive. Tive que ser grossa, tive que vestir uma carapuça machista para se defender, tive. Tanto que até hoje tenho a fama de ser grossa, né? Mas não me importo. Mas agiu para defender os seus, né, doutora? Que é o que importa. E hoje eu atendo muitas mulheres que passam por agressões inimagináveis. Agressões de cunho psicológico. Mas não por palavras, por ações. Por fatos que acontecem. Por ser obrigada, muitas vezes, a fazer coisas que não queria fazer. Tudo isso é agressão. Sim. Então, quem acha que tem um casamento perfeito e tem um homem onde ele te obriga a fazer aquilo que você não quer, é uma agressão psicológica e física. Então, acorde para isso. Não deixa isso crescer. Sim. Porque tem outras questões que envolvem a parte psicológica que pode fazer com que você acabe gostando desse tipo de fantasia, desse tipo de loucura,
até que você, quando vê, tá viciado e não sai mais. Então, são coisas assim que deixam, às vezes, eu como profissional, algumas histórias eu fico atônita, porque eu me coloco no lugar e penso, será que eu aceitaria isso? Então, muitas vezes é muito melhor você caminhar sozinha, ter mais dificuldade financeira, porque vai ter, né? Porque muitas mantêm por causa do financeiro. Então, eu digo assim, você é capaz. Você é capaz de criar a sua vida, você é capaz de fazer, você é capaz de vencer. Não importa como, se precisa esfregar chão, vamos esfregar chão. Falo, eu fui diarista, eu fui manicure, eu não tenho vergonha do que eu fiz para sobreviver, mas eu tenho orgulho que eu não precisei me prostituir. E oportunidade aqui não faltou. Foram muitos e muitos e muitos convites. Então, eu acho que isso é uma coisa que está dentro de cada um. Então, você não precisa mostrar ou ter, né, grandeza, mas ao mesmo tempo você está sendo um capacho dentro de uma casa por causa de dinheiro. E isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Eu digo que isso são os casos que não vêm para a mídia. São os casos que não aparecem. São casos de mulheres que os maridos amarram para fazer amor e que torturam de todas as formas e que isso não aparece. E como eu digo sempre, na minha época não tinha delegacia da mulher, não tínhamos lei como nós temos hoje. Fui cantada dentro de uma delegacia na época. Ouvi de um policial civil que mulher tinha que apanhar. Saí de lá sem registrar a queixa, né? Porque o fulano era de família tradicional. Então, pense o quanto foi sofrido para que eu continuasse nesta cidade. E eu falo, eu fiquei aqui por uma mentira que falaram ao meu respeito na época. E eu disse, agora eu vou ficar e mostrar quem sou eu. E foi quando eu comecei a me reerguer verdadeiramente. A acreditar que eu ainda tinha um pouquinho de amor próprio dentro de mim que podia renascer. Então, essas foram fases muito difíceis. E é onde eu brinco assim que eu mexia na ferida, fazia ela sangrar e jogava o metiolate, como sempre eu falo, né? Para arder, e imaginava que a minha mãe estava ali assoprando para acalmar. Então, não foram caminhos fáceis, né? Muita gente hoje olha para mim e acha que eu nunca passei por nada. Sofri muito, mas não me arrependo de nada que eu conquistei, de nada que eu passei, porque eu aprendi. Porque eu aprendi a me reconhecer, eu aprendi a ser quem eu sou. Eu aprendi que eu não preciso me diminuir para caber dentro de ninguém e de lugar nenhum. Como é importante essa fala, né? Essa fala que a senhora trouxe agora. Que nós não precisamos nos diminuir para caber em lugar algum. Em lugar nenhum. Muitas vezes as mulheres elas acabam se diminuindo porque tem um companheiro dentro de casa que não a valoriza, que trata como... Eu penso assim, que essa pessoa que diminui a sua esposa, sua mulher, sua namorada, enfim, sua companheira, o que acontece? Ele precisa diminuir para ele se sentir maior. Eu acredito que isso seja algo que acontece muito, né? A senhora, com certeza, tem muito mais conhecimento do que eu nessas situações, porque a senhora lida com isso, acredito que seja diariamente, digamos assim. E como é importante a gente trazer essas falas, essas verdades. Na semana passada teve um caso em Santa Catarina, né? Inclusive, a moça era de uma família do interior de Marmeleiro. Ela foi velada na divisa entre Marmeleiro e Campo Herê.
E o corpo dela foi trazido para Campo Herê, ela foi velada e sepultada ali. E foi o ex-marido que a matou. Então, é considerado um feminicídio, mais um, né? Então, assim, mais uma vida, mais uma mulher que deixou um filho. Por quê? Porque o marido, o ex-marido, não aceitava o fim do relacionamento. Mas imagina tudo o que essa mulher já não havia passado para chegar a esse ponto. Ao ponto que chegou. É que é assim, né? Um homem jovem, uma mulher jovem, e aí ele matou ela e se deu um tiro, se eu não me engano. Aí ele foi pro hospital e morreu também, né? Então a criança perdeu o pai e a mãe. Esse ainda morreu. É. Esse ainda morreu. Desculpem o que eu vou falar, mas morreu. Não vai mais afetar nenhuma mulher. Sim. Perdemos uma companheira. Perdemos uma pessoa. Mais uma mulher. Por quê? Porque esse homem nunca amou. Não. Esse homem é um narcisista. É um obsessor, vamos colocar assim. Porque amor não mata, amor liberta. Agora, se você tem obsessão por uma pessoa, você julga ela como propriedade. Como se fosse essa xícara. É minha. Certo? Então, vou falar para as jovens agora que estão aí começando o relacionamento, que estão começando a namorar. No primeiro indício de que eu te conheci assim, bonita, usando brinco, cabelo do jeito que você gosta, unha pintada. Maquiada. No primeiro negar que você não deve usar brinco, que é uma coisa simples, hein, gente? É simples. Não use isso porque não fica bem para você. Não use aquilo porque não fica bem para você. E você está apaixonada? Apaixone-se por você. Sim. Se ame 2 vezes e saia imediatamente deste relacionamento. Outra coisa que eu falo muito, né, doutora? Tudo que é em excesso faz mal. Então, assim, aquele cara, né? Tá começando um relacionamento. O cara te liga, sei lá quantas vezes por dia, te manda mensagem, sei lá quantas vezes por dia. Se ele manda mensagem e você não responde na hora, acha ruim, cai fora. Cai fora. Assim, eu falo porque, gente, são sinais muito visíveis de uma pessoa obsessora. Só que o que acontece hoje? Nós temos muitas pessoas que estão chorando por um alento, por um colo. É desespero, né? É desespero, é sentimento de falta, E aí o que falta acontece? de amar a si mesma. Em qualquer sapo enxerga um príncipe encantado. Sim. Ai, viu? Eu não posso ficar 1 minuto. Eu escuto isso no meu consultório. Eu não posso ficar 1 minuto. Se ele ligar e eu não atender, já dá briga, porque ele diz que não pode ficar sem ouvir minha voz. Cuidado. Cuidado. Exatamente. Ou assim, a vida toda ela sempre teve amigas, saiu com as amigas, porque assim, eu falo muito sobre isso, porque às vezes a mulher ela tá vivendo esse momento e ela não enxerga isso. Não, ela não Então ela enxerga. tem as amigas, ela se relaciona com as amigas, ela sai tomar um café, ela vai num barzinho. Por quê? Não é porque você tá dentro de um relacionamento que você não pode ter uma vida social com as tuas amigas, certo? Não pode mais. Gente, assim, ó, relacionamento é como a senhora falou, amor não aprisiona, amor liberta. Liberta. Então, assim, tem que ter a prioridade no relacionamento é confiança. Se não tiver confiança e respeito, não tem nada. Os dois, né? Exatamente. Agora, Ambos sim, os lados. por exemplo, a gente sair, tomar um café, uma janta, uma coisa assim, tudo bem. Agora, balada, gente, também não é certo. Não, com certeza. A mulher Claro, é casada. Não. Ela vai pra balada fazer o quê? Buscar o quê? Ah, não, eu fui com minhas amigas. Não, você não foi com as suas amigas. Alguma coisa você foi buscar lá. Infelizmente, Exatamente. é uma realidade. Exatamente. Não, claro que tem que ter eu sempre falo assim, tudo tem um limite.
Sim. né? A gente tem que levar por esse lado. É o respeito. Exatamente. Assim como, por exemplo, o marido gosta de ir jogar bola com os amigos e tal. Beleza, né? Por quê? Porque eu sempre falo assim, que não é porque você casou que você não tem mais vida social com teus amigos e tal. Isso é bom. A gente sair, conversar com outras pessoas, né? Mas por que eu trouxe isso? Às vezes, o relacionamento, a pessoa, ela chega na tua vida e ela começa a limitar tudo. Então, liga o alerta. Tá. Quando essa pessoa começa a te limitar, ele vai te dar todo o amor do mundo. Como eu falei, é um narcisista. Esse é um narcisista. Então, ele vai te dar todo o amor do mundo. E ele vai dizer assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho um namorado e ele diga assim, eu não quero mais que você vá lá naquele podcast porque você fica exposta. Você sabe que eu te amo tanto e a gente poderia fazer outra coisa. Ou eu não quero mais que você converse com fulana de tal porque eu ouvi dizer que a fulana de tal apronta com o marido. Isso nós temos muito. Isso é figurinha marcada nas consultas. Então, assim, você tem que olhar como esse homem te trata logo após vocês fazerem amor. Como você é tratada? Como você é tratada no outro dia? O que é que ele olha para você e passa a te conhecer verdadeiramente? Qual é a emoção disso? Onde está? Isso precisa existir, assim como você tem por ele. Porque você está encantada, você está emocionalmente abalada. Outra coisa muito certa e certeira que você vai entrar numa fria é quando você sai de um relacionamento tóxico, onde você sofreu duras penas e, em seguida, arruma um e leva para tua casa. Você vai repetir aquele relacionamento tóxico, um pouquinho pior do que era o primeiro, e até mesmo podendo chegar a um feminicídio. Porque as feridas precisam ser curadas. Precisa se curar e limpar tudo aquilo que você viveu. Como eu falo hoje dentro da holística nós temos cortes energéticos, nós temos milhares de terapias que você pode fazer para você se melhorar. É para você se melhorar. Se esse relacionamento for para você e for bom, vai ser. Agora, busque preencher o teu emocional, o seu amor próprio, onde é que ele está? Muitas pessoas falam de amor próprio. Falar é bonito. Mas ele está existindo aí dentro de você de verdade? Ou o seu amor próprio é uma maquiagem cara? Ou o seu amor próprio é você estar maquiada para sair na rua e mostrar para as pessoas que você está maravilhosamente bem, um sorriso largo no rosto, e quando você está sozinha, a vontade que você tem de tirar a vida? É essa verdade que eu falo. É a verdade quando você está sozinha, o que você gosta em você. Por que que você se diminui emocionalmente para caber no colo de um homem que não te dá segurança? E que muitas vezes está te usando e usa do que é seu, até do que você ganha. Você não precisa disso. Então, muitas mulheres acabam até pagando os homens. E isso é muito triste. Eu não digo que você tenha um companheiro e os dois lutem junto. Ou até, às vezes, acontece, né, doutora, do companheiro passar por uma fase difícil, financeira, às vezes perde o emprego, e a mulher ter que suprir as necessidades. Mas é uma fase, né? A gente tem que pensar, porque o provedor da casa é o marido. É o marido. E isso é uma coisa que a senhora trouxe muito aqui já, né? Que a mulher, ela não pode querer roubar o lugar do marido, do homem, né? Então, assim, é importante? É importante estar ali apoiando? Sim. Só que ela não vai ser o tempo todo. É por um período. Por um período. Só que
isso é corriqueiro de casal, né? Acontecer. Acontece. O que eu digo é assim, ó. Existem mulheres que querem ter um homem. Eu quero ter um homem. E eu tenho uma idade mais avançada, vamos por assim. E aí eu me entro no meu complexo de inferioridade. E eu acho que eu não vou arrumar ninguém, porque eu já estou com 60 anos. E aí eu pego um garotão. Não estou discriminando quem tem. Só que eu vou sustentar ele para estar comigo. E no meu inconsciente eu sei que esse garotão vai ter os cachos dele lá fora. E que ele vai estar em casa me esperando porque eu sustento ele. Compreende? Não é o geral. Temos casos de mulheres de mais idade casadas com rapazes novos que se dão super bem. Ele trabalha, ela trabalha. E são casais assim maravilhosos. Mas o que nós estamos vendo é uma incidência crescente disso. E isso é falta de amor próprio, Sim. é inferioridade. E até mesmo uma falta de aceitação da mulher, né? Ainda hoje eu estava vendo uma mulher falando sobre a imagem, né, das mulheres e tal, e ela falava sobre isso. Muitas vezes as mulheres querem voltar a ser quem elas eram, usar as roupas que elas usavam antigamente, e se torna uma coisa caricata. Porque hoje eu tenho 36 anos, então eu me visto como uma mulher de 36 anos. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho que ter essa postura, né? Então, o que acontece? Às vezes a mulher, ela não aceita que ela já está numa idade um pouco mais avançada e ela quer se vestir como uma moça, como uma menina. E também não é legal. Por quê? Porque ela não está aceitando quem ela é. E a gente vê tanto isso acontecer, né? Eu acho que isso é até uma forma de... É uma doença, né, doutora? No sentido assim, é uma doença da alma. E isso vem muito, como eu vou te falar, da mídia, da sociedade. Sim. É aquela coisa de você, vamos falar um português meio chulo, cumprir tabela. Então, eu tenho um corpo bonito, eu tenho uma idade, tudo bem, mas eu preciso ser que nem uma mocinha, Sim. né? Então, eu vou deixar de mostrar a minha idade. Então, eu vou lá, eu estico meu rosto, eu faço tudo que eu posso, eu vou para Lipo em cima de academia, lipo. lipo, né? Que nós estamos vendo aí também muitos erros médicos horríveis, né? Que eu também trato essa parte. Então, assim, nós precisamos olhar para isso. Então, a mulher precisa entender que o feminismo tem mais machismo do que o machismo. E é dentro desse feminismo que diz, eu posso tudo, eu faço tudo o que eu quero. Ok, nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Mas realmente você está fazendo o que você sente aí dentro? Ou você está seguindo a mídia e o popularismo? Sim. O que você está fazendo com você? Se você estiver seguindo mídia ou querendo marcar um passo para mostrar à sociedade que você está fazendo isso, porque você também pode, olha um pouco para dentro de você. Olha para dentro, porque a hora que o vazio vier, a hora que você sentir ele, muitas vezes são os casos que levam ao suicídio. Então, busque olhar para você. Envelhecer é uma dádiva. Sim. E eu vejo muito assim que a mídia, a internet, ela tá de uma forma assim tão avassaladora com essa perfeição das pessoas, essa coisa assim que todo mundo tem que ter uma pele esticada, não pode ter ruga, não pode ter gordura, tem que ser um corpo perfeito. E aonde que vai parar tudo isso? Eu fiz até um stories que eu vou postar ele ainda, que eu falo sobre essa questão do corpo perfeito, né?
Então a pessoa chega para você e diz, nossa, nem parece que você tem 60 e poucos anos, você está bem para tua idade, né? O que que é bem para a idade? Bem para a idade, o que que é um corpo bom? É um corpo que tem uma pessoa feliz dentro. Exatamente. Esse é o corpo bom, Exatamente. né? Eu falo muito isso porque, assim, as pessoas, elas têm muita dificuldade de aceitação. E eu tenho percebido nas minhas postagens no Instagram, até tive alguns feedbacks de mulheres falando sobre isso, sabe? Fala mais, mostra mais a rotina, como que é, porque uma mulher real. Porque, assim, todo mundo só posta a perfeição na internet, nas redes sociais. E não é assim. Nós não somos. Não existe vida perfeita. E essa busca incessante dessa beleza é isso aí que está machucando, ferindo tanto as pessoas. Diminuindo, Exatamente. né? Porque muita gente não pode ter aquilo que é mostrado, Sim. né? Então eu vou me sentir o quê? Inferior? Sim. E eu vou fazer de tudo para chegar ali onde está. Que muitas vezes, gente, eu vou falar sinceramente. Eu já fiz muitas mentorias, faço minhas mentorias, estou até lançando agora Mulheres Raízes, que é uma mentoria que vai ficar espetacular, muito boa, né? Ela vai ser híbrida, vamos ter encontros individuais e também em grupo. E eu posso dizer para vocês que quando vocês olham essas bambambãs e acham que elas realmente estão nadando na fortuna, cuidado. Cuidado que às vezes o carro que ela está postando é alugado. Isso é real. O que eu estou falando é real. Tá? Eu assisti uma pessoa que até acompanhava muito, gostava muito dela. E comprei uma coisa para assistir dela lá, uma palestra. E essa pessoa, ela fala muito de energia, de amor, de você conquistar as coisas, de você estar em conexão com o universo, né? Trazer a sua frequência como mulher, como isso, como aquilo. Só que essa mulher num palco que trabalha somente com frequência e que sabemos quais são as consequências de uma frequência baixa ou de uma palavra de frequência baixa. Ela falou mais de 35 vezes. Posso falar o palavrão? Pode. Filho da puta. Vocês sabem o que essa palavra carrega? Maldição. Maldição familiares. Ela faz gerar maldição. E quem estava lá nessa palestra ao vivo, o que levou para casa? Maldição. Maldição na família. Isso é fato. Eu também trabalho com frequências. Estudo quântica há muitos anos. Quando Hélio Couto começou, eu já estudava com ele. Fiz ressonância harmônica. Passei por todas as catarses que foram necessárias. Então, eu não estou aqui falando para vocês para denegrir a imagem de ninguém, tanto que nem citei o nome. Mas será que essa pessoa realmente está nessa frequência alta? Será que realmente aquilo que ela está falando para vocês lá, ela prega, ela faz para ela mesma? Compreende? Então, para mim, deixei de seguir na hora. Paguei e não terminei de assistir, nem vou terminar de assistir. E aí fica um alerta, né, doutora? Fica um alerta. O que que você fala dentro da tua casa? O que que você fala dentro da tua empresa? O que as pessoas que vêm na tua casa falam? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Sim. Quem são Nós as pessoas? podemos até trazer num dos podcasts cada palavra e o seu significado e quais são
os resultados que essas palavras trazem para dentro da sua família. Não é só para você, não. É para dentro da sua casa. É onde você começa a perder, onde você começa a cair, onde você começa a ficar doente, a não saber o que está acontecendo. Mas o que está saindo da sua boca? As palavras têm poder, E tanto tem. para o bem quanto para o mal, né? Sim, como Deus criou o mundo, verbalizando, Exatamente, exatamente. verbalizando. Então, o que você verbaliza já está. Nós sabemos que o inconsciente, ele não sabe o que é certo ou errado. Aqui nós estamos conversando, ele está registrando tudo como verdade. E se você diz uma palavra aonde essa frequência ela está abaixo de 10, abaixo de 5, como vai ficar o seu campo vibracional? Vai ser difícil. Nós ouvimos aí do bispo da Igreja Católica há poucos dias que vamos ter muitos casos de possessão. Por que será? O que as pessoas falam? O que você vê na mídia? Acidentes, mortes, brigas por políticos que não acrescentam em absolutamente nada para vocês, que é uma ignorância extrema, na minha opinião, como pessoa, como terapeuta, e que nós precisamos acordar para tudo isso. Acordar aqui, ó, nós temos 21 milhões de brasileiras que sofreram abusos, mortes, né? O feminicídio, aquelas que não conseguiram escapar. E uma coisa que eu quero aconselhar a vocês, se vocês vivem esse abuso, quando vocês estão distante desse homem, que muitas vezes já estão com uma medida protetiva, nem que ele vier vestido de ouro, vai encontrar com ele, porque ele vai te matar. Isso nós já tivemos aqui na nossa cidade vários casos das mulheres dar uma chance de conversar. Não faça isso. Não vai atrás. Passa longe. E temos também mulheres que são perversas. Temos mulheres que estão na protetiva e vão ficar próximo do homem para acabar de ferrar ele. Cuidado, não faça isso. Vai viver sua vida. Você já fez o que tinha que fazer. Vai viver sua vida. Vai resgatar o que é seu de direito e ponto. Comece uma vida nova. Porque senão você corre o risco de não viver. Exatamente. E para reforçar tudo isso que nós já falamos, então, lembrando que aqui na cidade de Francisco Beltrão tem a Delegacia da Mulher e tem também a Patrulha Maria da Penha, que, como vocês já estiveram conosco, quem esteve conosco pôde assistir a policial Fernanda aqui conosco falando sobre esse assunto. E quem não conseguiu assistir também pode entrar, ainda está no Facebook da rádio e também está no canal do YouTube. Ela traz muitas informações muito relevantes que eu, particularmente, muita coisa eu não tinha conhecimento. Então, assim, se você conhece alguém que está passando por essa situação, ajude. Nós viemos de uma cultura que fala que não pode, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas, como a doutora já falou, a gente não pode ser conivente, né? A gente não pode deixar uma pessoa ali sofrendo. Você pode denunciar anonimamente. E talvez você pode estar salvando uma vida, salvando uma família de algo muito pior. E para, né, fortalecer ainda mais, sempre a gente tem que pensar no próximo, né, doutora? As mulheres que estejam vivendo algo assim,
pensem primeiramente nelas, no amor próprio mesmo. E se você conhece alguém, leve essa mensagem para essa pessoa com uma forma de acolhimento. É porque assim, muita gente não liga, né? Não é comigo, não é com ninguém da minha família, Exatamente. mas pode ser uma hora. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu posso denunciar anonimamente. Sim. Se eu tenho um vizinho que toda noite bate na mulher e que eu ouço, eu posso ligar no 190 e dizer, olha, está acontecendo agora. Então, vocês venham. Então, a polícia vai vir, Sim. né? Ela vai, mas muitas pessoas não querem se meter, né? Porque nós tivemos um aumento muito grande do feminicídio no Covid. Uhum. Começou lá, nós já estávamos com problemas de estrutura mental, por falar assim. Já estávamos passando por uma crise psicológica, só que não foi vista, não foi enxergada. E a gente tentou alertar, mas aí veio o Covid, piorou muito, né? O Covid foi ali onde famílias não viviam juntos, moravam na mesma casa, mas não permaneciam juntos. E quando isso teve que ser feito, o que aconteceu? Guerra, briga, descoberta de adultério e assim sucessivamente, milhares de casos aí que a gente sabe que foi registrado e que aconteceu coisas terríveis. Então, assim, olhem para vocês de forma que vocês se encontrem. Parem de se perder. Olha no espelho de verdade, não para a maquiagem que você está usando, não para a roupa que você está usando, mas para a tua roupagem interna. Isso vai mudar você, isso vai fazer você ver o quão grande você é, o tamanho que você é. Exatamente. E fortalecendo tudo isso, eu acho que nós, mães de meninos, eu sempre falo que não que estejamos julgando as mães desses agressores, mas nós, como mães de meninos, temos que pensar dessa forma também, né, doutora? Como que nós estamos educando esses meninos? Porque, como eu falei, não que eu esteja julgando a mãe desse agressor, mas nós precisamos cuidar dos nossos filhos, de como eles vão ser no futuro. Sim, só que é assim, ó, tem mulheres que são agredidas diariamente. E o filho vê essas agressões. Mas a mãe está tão perdida que ela não tem como chegar para o filho e dizer: você não pode repetir o que teu pai está fazendo. Você vai ter que ser um homem bom para sua esposa. O que acontece geralmente nesses casos? O filho acaba matando o pai quando ele se revolta. E aí, muitas vezes, essa mesma mãe que estava desestruturada, sofrendo, ela fica contra o filho. Porque ela acostumou viver na discórdia e no inferno. E às vezes nós temos casais narcisistas, que os dois são assim. E é muito difícil julgar, como você falou. É difícil julgar. É difícil você colocar na cabeça de uma criança, quando ela assiste o todo. Eu digo o todo é o todo, gente. Tem casais que acabam de brigar e vão fazer amor na frente da criança. E isso é uma coisa que eu alerto muito quem tem bebês. Porque você vai fazer amor com o seu esposo ali, você tem o bebezinho, deixa ele na cama. E você faz amor com cuidado, para não fazer barulho, para isso ou aquilo. Só que o seu bebê sente tudo. E quando você der um gemido mais alto, ele vai entender que o pai está te maltratando, mesmo sendo um bebê. Vai ficar registrado na cabeça dele. São registros.
Se você passa agressão gestante, o seu bebê está registrando tudo. E aí é que eu falo. Se as agressões começam desde que o seu filho é pequeno, o que é que você está fazendo nesse lugar? Não é hora de você se encontrar, buscar os seus direitos, sair, viver outra vida, olhar para viver uma vida melhor, buscar ter uma vida melhor, né? Sem medo, porque hoje as mulheres têm um amparo enorme. Tem até casa de apoio. Sim. Na minha época não tinha nada, não. E mesmo tendo tudo isso, existem mulheres que não querem registrar queixa, porque acham que o homem vai mudar. E eu vou falar para vocês, não muda. E se ele matar você e ele for preso, infelizmente, ele vai ficar numa cela para manter a integridade física dele. Essa é a nossa lei. Infelizmente. Então, o que vale mais? Você, a sua vida, você buscar de dentro do teu interior essa mulher forte que você tem aí dentro, realizar o que você pode realizar, ou você continuar sendo capacho? Então, não deixe que isso aconteça com você. Não dá para dar oportunidade pro azar, né, doutora? Não dá. Agora, tava aqui me lembrando, eu vi uma reportagem há alguns dias atrás que aquele assassino, o maníaco do parque, ele tá quase, a pena dele tá quase sendo finalizada. Então, quem é mais jovem aí não deve saber, né? Mas, enfim, esse foi um assassino em série e ele matou muitas mulheres. Eu lembro que eu era criança quando aconteceu. E agora a pena dele está quase sendo finalizada. E isso que a senhora trouxe é muito a realidade. Porque se ele tivesse ficado em cela normal, digamos assim, os outros presos teriam matado ele. Mas não. Aí vem os direitos humanos, né? E vão proteger esse homem que matou. Eu não sei números assim, porque como eu falei, eu era criança. Mas foram muitas mulheres. E o pior de tudo isso é que ele é considerado o que mais recebe cartas de mulheres na prisão. Então, assim, falar sobre isso. é difícil, né, doutora, você pensar que é um assassino que matou inúmeras mulheres e ele recebe carta de outras mulheres. Sim. Então, assim, que são apaixonadas por pessoas que cometem crimes. é difícil entender a cabeça do ser humano, É né? bem difícil. E ele sai de lá, ele pode arrumar uma companheira que pode fazer outros assassinatos em série juntos. Então, eu acho que uma pessoa dessa teria, sim, que ser visto se ele não tem uma insanidade verdadeira, uma psicopatia, e ficasse trancafiado para o resto da vida. Porque isso é um estrago total para a sociedade. E não é só ele que recebe cartas. Não. Existem vários, como aquele que era Alteres lá, que foi preso, que matou a namorada, né? Tá lá, sendo galã, ainda vai processar o Estado. É uma coisa que seria cômico se não fosse verdade, né? Se não fosse fato. Mas são direitos, né? Tudo é direito. Hoje nós estamos vendo aí o direito inverter, ficar indireito para quem para quem cumpre aquelas coisas, né? Exato. Quem cumpre a vida, quem paga impostos, quem trabalha, né? Então, o que eu falo para as mulheres é: olha para vocês de verdade. Veja o teu valor. Quanto você acha que você vale? Será que você vale um tapa na cara para ganhar um abraço?
Para dizer que tem um marido, para dizer que tem um marido? para dizer que tem um companheiro, né? Se você é autossuficiente? Eu tive esses dias uma pessoa que me perguntou: nunca vi você com ninguém. A minha vida particular não interessa a ninguém. Eu não tenho por que mostrar ninguém. Se eu tenho ou não tenho, isso é um problema meu. Não concordo com esse negócio de mídia, de mostrar a sua casa, de mostrar o que você vai comer, de mostrar o que... Eu não concordo com isso. Eu não tenho que expor a minha vida para aparecer. Eu sou como eu sou. Então, assim, eu não preciso de like para viver Exatamente. e para ter a minha paz. Exatamente. O pouco que a gente aparece, nós já somos metralhados. É como eu digo sempre, todo mundo olha. Tem gente que até compra chip de outro lugar para fazer parte do seu Instagram, do seu Facebook, e acha que você não vai descobrir que essa pessoa está com um celular de fora, mas que é ela que está ali. Sabe por quê, gente? Que quando vocês aprendem a perceber como a pessoa fala, como a pessoa escreve, não é difícil você saber que é aquela pessoa. É o que eu falo, o conhecimento te leva para o topo. O conhecimento é tudo. Entendeu? Mas deve ser super fãs, Sim, né? São super fãs. é verdade. E como tem, né? E tem, né? Por que não dá um coraçãozinho? Por que passa ali pelo teu feed, pelo teu stories e não dá um coraçãozinho? Porque a dor de cotovelo é grande? E é assim, né? Tá sempre ali. Tá. Nunca Mas não deixa é de olhar. capaz de dar uma curtida. E faz parte, né, doutora? Faz Infelizmente. parte. E é tão bom a gente ter fãs enrustidos, né? Sim, sim. É tão bom. Eu falo assim que, bom, se estão ali é porque a gente tá fazendo barulho, né? É, Alguém tá nos admirando. com certeza. E é sobre isso. Vamos falar sobre os nossos apoiadores, né? Que hoje eu não falei ainda sobre os nossos apoiadores. Então, temos a Kairos, Centro de Treinamentos, do meu amigo Jalce, da minha amiga Aline, que está localizado lá em Marmeleiro, uma academia completa que abre 5 horas da manhã e fecha 10 horas da noite. Então, assim, povo de Marmeleiro que quer treinar, tem como ir, horário não vai faltar, né? A Tatiane Rocha, da Tati Mesa com Amor. A Tati que trabalha com toda a parte de roupa de mesa, ela é especialista em roupa de mesa, ela faz trabalhos lindos para você montar uma mesa linda aí para sua família. Isso também é amor, né? Cuidados nossos. O Instituto Terapêutico Poder das Mãos, da minha amiga doutora Mara, que está aqui conosco. E agora também MR Cursos e Treinamentos, que logo, logo a doutora vai falar um pouquinho mais sobre a mentoria e sobre os cursos que ela está disponibilizando aí. E também a Polita Semijoias, da minha amiga Paula, da Polita Semijoias, sempre com acessórios lindos para você se sentir bem, né? É muito importante você se olhar no espelho e gostar do que vê, fazer um carinho para você mesma, um acessório bonito sempre é bom. E eu também, Lucilene Gittler, estrategista de imagem. E hoje também vocês devem ter visto ali que tem uma logo nova, que é o Mulheres e Negócios, que é o evento que está vindo por aí no mês de setembro, um evento para mulheres empreendedoras. E nessa semana nós teremos o podcast com a equipe toda das mulheres que farão parte desse evento. Então, você, mulher empreendedora, você que quer empreender, que quer começar, vai ser um evento muito legal, com rodada de negócios, um evento focado mesmo para mulheres, com comida boa, bebida, uma bebidinha boa também, de qualidade.
e música boa. Então, estejam conosco. Tem o Instagram do Mulheres e Negócios, e lá tem todas as informações, tem o link para quem quiser adquirir o ingresso. Vai ser aqui em Beltrão, aqui na Casa de Chá, ali no bairro Industrial, um lugar muito bonito. Quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. E a doutora Mara vai estar conosco, né? Nossa parceira, nossa amiga vai estar lá. E muitas outras mulheres, muita conexão. Eu falo muito que esse tipo de evento é muito rico, essa troca. Eu falo que mulheres curadas ajudam a curar. Então, se você tem esse desejo de se conectar com outras mulheres, vai lá que você vai ser muito bem-vinda. E agora, então, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa mentoria que a senhora tá produzindo aí, como que vai funcionar. Conta para nós. Vou abrir, né, agora nos próximos dias, a mentoria Mulheres Raízes. Então, como vai funcionar essa mentoria? Essa mentoria vai ter cada pessoa que estiver lá, cada mulher que estiver lá, vai ter como eu disse, híbrido, e nós vamos tratar aquilo que ela precisa. Apesar de termos o grupo e trabalhar em grupos também, mas eu farei um trabalho individual com as mulheres, né? E como você falou ali, a gente agora está com o MR Cursos, Treinamentos e Palestras. Até quem quiser contratar palestras na área de saúde mental, né? Emocional, né? Eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo. Agora, dia 22, vou estar em Enéas Marques, né, palestrando sobre este tema, né? E contando um pouco da minha história, daquilo que eu passei verdadeiramente na mão de um homem. Vai ser uma palestra bastante instrutiva, teremos lá a Patrulha das Mulheres, que vão estar lá também falando sobre feminicídio, e eu vou estar falando sobre as barreiras que nós enfrentamos e como eu consegui sair de tudo isso, né, para também estar aí auxiliando as mulheres e mostrando para elas que elas têm uma força e que elas podem vencer, né? Então, os cursos que serão ministrados no Instituto Terapêutico, eu já ministrava antes, mas agora a gente vai ter muito curso na área holística. Vamos ter bastante cursos na área de massoterapia, inclusive em breve eu estarei lançando um livro que é a história de uma massoterapeuta, com alguns trabalhos que foram não negados, mas que foram dados como que não tinha jeito, né? Então eu tenho fotos, esse livro vai ter fotos, vai ter instruções de toda essa trajetória que eu trabalhei com a massoterapia, porque eu sou uma pessoa, eu acho que você já me conhece, que se você falar para mim não tem jeito, eu vou dar um jeito de conseguir melhorar, né? Então eu tratei aí crianças com microencefalia que não conseguiam caminhar direito, hoje caminham, é um homem já, pessoas que tinham pé torto, quebrado, e que médicos diziam que não tinha conserto e que estão aí. Então, são várias coisas que eu digo assim, que o meu corpo, ele vai me devolver o que eu dou para ele. É o que eu dou para ele. E você tem o poder de se autocurar. Eu me autocurei, eu falo sempre. Porque lá em 1995, 94, não existia nenhum livro, nenhum ensinamento para conversar com as células. Hoje nós temos, e eu já fazia isso lá. Então eu acredito muito nessa força que vem do alto, que vem de dentro da gente, porque nós somos centelhas divinas. Nunca me desconecto de Deus, como eu digo, às vezes eu brigo com Ele. E eu tive uma cliente que foi uma coisa assim muito inusitada. Se ainda dá tempo, eu vou contar para ti. Sim, pode contar.
ela estava passando por uma fase muito complexa, muito difícil. E ela culpava todo mundo pelo que acontecia com ela. Quando não era o pai, era a mãe. Quando era mãe, era o marido. E essa tinha um bom marido. Tem. Né? Eu estou contando porque ela me permitiu que eu falasse sobre isso. E aí, começamos a tratar ela. E achamos muitas feridas lá de trás, não com os pais, mas com os parentes. Tia, avó. E eu falei para ela, você vai fazer cartas. Depois que a gente trabalhou bastante na psicanálise, porque eu digo assim, ó, hoje nós temos uma gama de reprogramadores mentais. Certo? Só a reprogramação não vai te curar. Coloque isso na tua cabeça. Você vai mascarar o seu inconsciente. Reprogramar é reprogramar tratando as feridas. Senão não adianta. Ela vai voltar de novo. Então, eu trabalho com reprogramação, eu trabalho com a psicanálise. E a gente começou a fuçar, até que descobrimos um problema que havia acontecido com ela lá aos 5 anos de idade. E começamos a fazer hipnose. E fomos trabalhando a psicanálise. E aí um dia eu falei para ela, agora nós vamos para a sistêmica. E você vai fazer uma carta pedindo perdão. Você está me ouvindo, você vai me ouvir. Para todas as pessoas que ela tinha jogado a culpa dela. Sabe para quem ela fez a primeira carta? Para o diabo. E ela disse na carta que ele podia ir embora da vida dela, porque ela não ia mais jogar nada nas costas dele. Porque todas as vezes que algo não dava certo na vida dela, ela jogava em cima dele, que ele que era o culpado, que tinha vindo dele. E a segunda carta foi para Deus, porque ela colocava tudo nas mãos de Deus. Mas ela não se mexia. Ela não fazia nada por ela. Depois ela fez para o marido, fez para... E hoje a gente dá muito risada disso. Porque é uma coisa inusitada. Mas não deixa de ser uma realidade, né? As pessoas cometem crime, foi o capeta. As mulheres traem, foi a pombagira. Não foi ela. Certo? Autorresponsabilidade, eu sempre falo disso e vou morrer falando disso. Enquanto nós não olharmos para dentro e olharmos em que momento eu fui autorresponsável por isto aqui, eu não vou sair da mesmice. Eu vou subir sem alicerce, vou cair de novo e vou subir de novo. Não é assim que as pessoas estão vivendo? Igual um tobogã? Por quê? Porque a culpa sempre é do outro. Nunca é delas. Nunca é nossa. Passamos por algumas peripécias na vida? Passamos. Existem terapias que querem fazer você acreditar que uma pessoa que te maltrata, que te xinga, é porque isso está dentro de você. Não. Isso não está dentro de você, está dentro da pessoa. Vamos ser inteligente um pouquinho. É fácil você se culpar por agressão do outro. Então, se for assim, todas as mulheres que sofreram feminicídio, estava dentro delas querer matar? Pera lá, gente. Entendeu? É sem noção, é sem nexo isso. Compreende? Isso não é terapia. Fazer você acreditar que um agressor está sendo agressivo com você porque está dentro de você a agressão. Cuidado. Cuidado que terapia você está fazendo. Cuidado para não acabar abaixo da sola do sapato. Abre o olho. Entendeu? Eu concordo que algumas coisas, uma ignorância com uma outra pessoa, ou um não gostar de uma outra pessoa, ok, tá dentro de mim, não suporto aquela pessoa, pronto, ponto, acabou. Agora você dizer que aquela pessoa te agrediu
e isso está dentro de você, aqui, ó, nós temos 21 milhões de mulheres agredidas. Elas quiseram isso, então? Estava dentro delas a morte? Calma, pessoal, tá errado. Qual terapia você está seguindo, coração? Só reprogramaçãozinha mental de repetição, que é a teoria do caos? Isso não vai te levar a nada. A nada, presta atenção. Presta atenção no que você sente. Porque curas milagrosas nós temos até dentro da igreja, superficiais. Porque é música alta, é euforia, é colocação muito forte que mexe com o seu inconsciente, com o seu consciente. Você entra numa frequência de aceitação de hipnoses em massa e aí você compra até o que você não pode pagar. Isso é fato. Então nós precisamos olhar para isso. Jamais eu vou acreditar na minha vida que uma mulher que foi espancada e morta estava dentro dela. Entendeu? Não existe isso. Então vamos tomar cuidado em quem está me conduzindo. Porque a realidade é uma, você tem responsabilidade em todos os setores da sua vida. Seja no alimentar, é que nem eu digo sempre. Vamos supor que eu vou fazer uma mentoria com você. Você me ensina, olha, Mara, você não pode usar o preto, porque o preto não fica bem para você. Certo? Mas você não vai andar comigo. Não. Né? E de repente eu coloco um preto e vou num lugar e me sinto mal. Ou alguém comenta que não ficou muito boa aquela roupa para mim. Você me deu a instrução. Mas você não vai lá me arrumar. A mesma coisa é a nutricionista. Ela me passa o que eu preciso fazer. Mas ela não vai lá na minha casa preparar a minha comida para mim ou ver o que eu estou comendo. A responsabilidade é minha. Sim. Né? Então, é nesse sentido que eu digo. Qual é a minha responsabilidade daqui até aqui? Onde é que eu errei aqui, ó? Que palavra eu usei com o meu companheiro que eu fiz ele ficar mais nervoso? Se eu sei que ele não gosta, porque eu faço. Aí eu tenho minha responsabilidade. Mas agora dizer que tudo o que acontece com você já está dentro de você, então você queria morrer espancada? É incomum isso para mim. Como terapeuta, como 50 anos de profissão, mais de 50 já, vou para 64 anos, então são 51 anos na área. Agora em setembro eu faço 64 anos. Então, assim, precisamos avaliar um pouquinho todos esses cursos rasos e que ensinam somente você ficar repetindo e repetindo e repetindo. Precisa ação, precisa movimentação. Só para eu entender, doutora, então, os cursos são para pessoas que querem se auto-aplicar? Também, o reiki é uma técnica que você pode só fazer para você e sua família. Se auto-aplicar, ter conhecimento dos corpos sutis, ou seja, os corpos espirituais. Então, lá você vai aprender, como eu digo sempre, a ver até o corpo humano. Não, nós temos corpos inferiores lá embaixo, nós viemos de lá. Certo? Então, tudo isso são estudos, são coisas que precisam ser estudadas a fundo. As minhas alunas dizem que... Eu tenho uma aluna que ela está fazendo agora um reiki apométrico, que fala da nossa origem, de como nós viemos para a Terra e tudo mais. E ela já fez outros cursos comigo, ela é fisioterapeuta. Ela diz que na faculdade ela não aprendeu a anatomia como ela aprendeu comigo. Porque os meus cursos têm que ter anatomia, fisiologia. E também estudar um pouco sobre o feto, sobre como é gerada a vida.
entendeu? Para que a pessoa compreenda tudo isso. Tem a parte emocional, sempre, em todos os cursos eu dou alguma coisa emocional. E faço os cursos na área de maço. Quem já é formado, temos cursos mais avançados. Temos curso de ventosa, acupuntura, aurículo, reflexologia. Então, é uma gama de áreas, né? Agora eu vou estar trazendo também pessoas de fora para fazer cursos ali. E vamos desenvolvendo de novo o que eu já fazia lá atrás e tinha parado, né? Então, agora a gente está trazendo com uma nova empresa e as mentorias e as palestras. Então, esses são os meus focos aí para o futuro. E agora vão me ver um pouquinho mais nas mídias, porque eu quero estar fazendo também as lives e trazendo assuntos que são de interesse de todo mundo. Sim. Porque nós precisamos propagar aquilo e não calar. Se está errado, tem que falar, né? Tem que passar para as pessoas acordarem, né? Acordarem para si mesmas. Porque quando você olha para você e você se auto-melhora, você melhora tudo à sua volta. Porque você é frequência. E a frequência vai vibracionar. Essa mentoria da Mulheres Raízes. Mulheres Raízes. Quais são as mulheres que podem participar? Qualquer mulher, de qualquer idade? Na verdade, a partir dos 20 anos, né? 25 anos até os 65, 70, já tenho pessoas esperando com mais de 60 anos, porque assim, gente, nós tínhamos uma vida que era tida até os 60 anos, né? 60 anos morria. Né? A faixa etária de vida era essa. E hoje se vive até os 100, cento e pouco. E aí vocês pensam comigo. Às vezes a minha filha brinca que eu falo palavras que ela às vezes não entende, que é lá da minha época, da forma que eu aprendi, no meu português, no meu, né? Hoje mesmo estava falando com uma cliente que hoje não se estuda mais análise morfológica, não se estuda mais tanto verbo, não se ensina tanto o português mesmo, né? Não se ensina a ler com dicionário na mão. E aí vocês pensem comigo. Eu tenho vou fazer 64 anos. Eu vim com uma trajetória de estudos. Eu falo que eu me curei aprendendo, estudando, porque eu não tinha condição de pagar terapia. Eu não tinha ninguém da minha família que veio me apoiar. Eu tive que caminhar sozinha, aguentar o trampo sozinha. Mas você imagina uma mulher que era casada e que lá aos seus 70 anos ficou viúva. E aí ela tem um filho, uma filha, mas ela está cheia de vida. Ela ainda tem muito que aprender, ela ainda quer viver. Às vezes ela quer viver o que ela não viveu nesses 30, 40 anos de casado, que sempre foi a Amélia, né? A dita Amélia. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos mulheres. Você é bem mais nova que eu. Eu tenho muitas clientes que são bem novinhas. E que, ao mesmo tempo, vocês perdem a maturidade. Deixam a maturidade para trás. E vivem na adolescência. É o que acontece com as mulheres que querem permanecer lá nos anos 60, vestindo vestidinho de bolinha, mini saia, shortinho, né? Tá dentro. É dor. É o que eu não vivi. É o que eu deixei de fazer. É que eu me arrependo de não ter experimentado. Então, como hoje está tudo meio liberal, vamos experimentar. Compreende? Às vezes nem culpa delas mas está lá no interno. Então, é nesse sentido, é trazer a mulher raiz. Quando eu falo mulher raiz, não é aquela mulher chucra que é mandada, que é... Não, é a mulher raiz, é a mulher
É um reencontro com a Um essência. reencontro com a sua essência, com o seu eu. E eu acho importante essa fala da senhora, porque assim, o que a senhora trouxe das mulheres da terceira idade, né? Que ficam viúvas, enfim, porque elas querem viver isso. Não tem mais o seu companheiro e elas querem também encontrar outra pessoa, claro, porque, como a senhora disse, ela tem uma vida ainda, ela quer viver. Então, assim, eu acho muito importante esse cuidado, porque às vezes a mulher ela quer tanto ter alguém que ela vai enxergar numa pessoa que não é boa para ela, né? E vem essa questão também dessas pessoas que querem se aproveitar da situação, homens que querem se aproveitar, às vezes a mulher é uma mulher com uma condição financeira melhor. Tem que ver tudo isso para essa mulher se ter esse amor próprio por ela mesma, em primeiro lugar, para daí depois ela buscar alguém, né? E é muito importante a gente falar sobre isso. Eu digo que a gente está vivendo um momento que é tudo tão exposto, mas as pessoas elas não estão olhando para dentro delas mesmas. Não, é um vazio enorme. Exatamente. E elas querem suprir tudo nas redes sociais ou buscar em outras pessoas o que falta nelas. Sim. E não. Você só vai encontrar alguém bom para você a partir do momento que você estiver bem. Senão você repete padrões. Exatamente. E como é importante falar sobre isso, né, doutora? E isso não é só para as meninas jovens, para as pessoas de meia idade ou para as pessoas da terceira idade, é para todas as pessoas. Não é só para mulheres, é para homens também. Assim como existem homens aproveitadores, existem mulheres aproveitadoras. E a gente fala muito assim. Na verdade, a gente acaba falando dos homens, né? Tanto dos homens, mas existem também as mulheres. E é uma observação que a senhora sempre traz, que tem os dois lados, né? Que a gente sempre tem que analisar os dois lados da moeda. Mas nós temos mulheres aí que ficaram viúvas ou que ficaram sozinhas, separadas, e que elas querem se sentir úteis. Elas querem desenvolver algo, elas querem crescer, elas querem fazer alguma coisa. Elas querem se sentir livres. Vivas, né? Então, isso é muito forte, porque eu falo assim, ó, no mundo que nós estamos vivendo, eu vou falar por mim, chegar aos 64 anos, com a saúde que eu tenho, com o tanto de gás, vamos colocar, que eu tenho para estudar, para fazer, para estar conquistando, bate muito em muitas meninas novas. com certeza. Que não querem, não... Ah, mas será que elas não querem? Muitas não foram ensinadas, muitas tiveram tudo na mão, sabe por quê? Porque os pais sofreram, e aí eles têm uma condição melhor, eles davam tudo. E você dar tudo para o seu filho é enfraquecer ele como pessoa. É falar para ele que ele não vai precisar fazer esforço, mas lá fora a vida bate. Então ele precisa sim aprender a ter, como eu digo sempre, direitos e deveres. O que falta na escola, educação moral e cívica, que foi tirado, o SPB foi tirado. Então, assim, são matérias que seriam necessárias, que ensinam bastante. E que eu acho, assim, que a gente precisa se unir, porque nós temos mulheres guerreando com mulheres. Exatamente. Muitas, não são poucas. Sim. Doutora, ainda dentro desse assunto, eu lembrei de algo que está bem latente agora nas mídias, que é sobre a adultização, né? Infantil. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse assunto, o seu ponto de vista. A senhora, como é uma pessoa que atende pessoas, crianças, jovens, adolescentes, e, enfim, de todas as idades, o que a senhora tem para ressaltar a respeito desse assunto que está Assim, em alta agora? Da onde vem essa adultização? Esses dias eu fiz um comentário na internet, embaixo do vídeo do Felca,
e que muita gente pegou carona com ele, e me criticaram. Não é só a mãe e o pai, é a mãe. É a mãe. É a mãe que pinta a unha da criança aos 4 anos. É a mãe que passa batom na boca da criança aos 6 anos. É a mãe que compra roupa É a mãe que curta. compra roupas adultas para criança que devia estar usando calcinha de rendinha. Então é a mãe. Me desculpe, mas isso é uma realidade. E aí nós temos casos, e não é só fora daqui. Nós temos casos dentro da cidade, de meninas de 12 anos fazendo vídeos para serem vendidos na internet, com aprovação da mãe para ganhar dinheiro. Não é crime? É crime. Inclusive, ontem eu assisti uma reportagem que a mãe de uma das meninas, que o Ítalo, né, que é o influencer, foi preso e tal, e ela defendendo ele, porque ele foi quem deu tudo para elas e tal, e tal, e tal. Então, assim, é como se ele fosse o salvador da pátria, né? Mas a gente tem que levar em consideração como que essa menina tá, o emocional. Porque eu falo menina porque, assim, lá eles não divulgaram a idade, mas ela deve ter, com certeza, menos de 16 anos. Então, imagina só, e assim, e a mãe falava, ela gosta do que ela faz. Ah, porque ela gosta, dançando de forma vulgar, de forma... Eu iria até mais longe, chega a ser nojento de ver, né? Meninas assim, tão jovens se expondo daquela forma. E algo que me deixou muito impactada, porque ele expôs na internet, eu não tinha conhecimento, nem sabia quem que era esse cara, enfim, fui ficar sabendo agora. E ele expôs na internet que uma das meninas que ele tinha lá, que dançavam com ele, sei lá como que determinam, enfim, ele deu silicone para essa menina. E ele, assim, ele postou tudo, sabe? Tudo, a cirurgia. Até ela dormindo com outro menino. Exatamente. Ele postou a cirurgia dela, tudo. Inclusive, depois, essa menina que ele deu o silicone para ela, engravidou do irmão dele. Então, assim, gente, é um absurdo. É um absurdo. Mas a mãe deveria estar onde? Na cadeia. E aí eu pergunto, é uma pergunta que eu sempre faço. Nós temos lá a lei das crianças e adolescentes, né? Um menino com 14 anos, eu assisti o videozinho dele, até tenho o videozinho dele, que eu ainda quero postar e fazer comentários. Ele está trabalhando, ele sai da escola e ele vai vender doce. Não que ele precise, a família dá tudo para ele. Mas ele quer ser alguém. E aí o conselho tutelar foi na casa dele, investigou, foi na casa da mãe, foi na escola saber se ele ia bem na escola, a diretora o defendeu, porque ele já ganhou 2 vezes o prêmio de matemática, né? E é que ele falou que nem conselho tutelar, nem o governo, e o que o conselho tutelar disse a ele, lá da cidade dele, que ele iria levar uma pena igual um assaltante da esquina. Isso é justo? Não, né? Não é. Aí essa criança, 14 anos, né? Eu trabalho desde os 5. Aos 14 anos, ele quer empreender, ele quer ser um empreendedor, ele quer trabalhar. Mas daí o filho de artista pode trabalhar desde os 2 anos? Que lei é essa? São 2 balanças, 2 pesos e 2 medidas? É bem engraçado, né? Porque muitos artistas que começaram mirim, quem enriqueceu foi os pais. Sim. E aí, pode? Ou é por causa da classe social? Porque é um trabalho, né, doutora? E assim, e o impacto que tem na cabeça de uma criança essa forma de mostrar
Ontem a gente foi numa festa de interior de comunidade e o meu filho, assim, ele é muito dado, ele conversa com todo mundo. E nós estávamos próximos do palco e ele falou que ele queria ir no palco falar. E isso me deixou, de certa forma, receosa, porque eu até brinco com ele, né, que ele tá no meu podcast e tal, e ele fala muito que ele quer vir no podcast. E isso me deixou, assim, um pouco apreensiva, sabe? Como que ele ia agir lá no palco. E ele foi, assim, de livre, espontânea vontade, foi, falou no microfone e tudo. E eu fiquei muito receosa, porque aí a gente olha como mãe, né? Inclusive, o meu filho, eu já recebi muitos convites de agência de modelo para ele ir, para ele ser fotografado, para ele desfilar. Mas eu e o meu marido, a gente parou, sentou e conversou e a gente chegou à conclusão que não. Por quê? Como que eu vou pôr ele fazer algo que eu não sei se ele quer? Entende? Então, assim, ontem aconteceu uma situação que ele quis e ele foi. Ele foi lá no palco, chamou o meu marido, conhecido do cara que tava lá, e ele foi e se apresentou, falou e tal. Enfim, mas essa questão de ser modelo e tal, eu e o Jean, a gente sentou e conversou assim, não, como que nós vamos pôr ele fazer um trabalho sem saber se ele quer isso ou não? Sim. Porque o que acontece? Ele é muito espontâneo para tirar foto, ele gosta de fazer vídeo, ele gosta. Mas assim, eu não sei até que ponto que ele vai querer fazer. E vai chegar um dia que ele vai ter que tirar foto. Indiferente dele querer ou não. Então, isso foi algo que pesou muito, sabe? E a gente optou por não. E pronto. E é engraçado, porque as pessoas falam assim, nossa, mas ele é espontâneo. Ele é tão bonito, fotogênico e tal. Beleza. Mas, por enquanto, é só por diversão, sabe? E se um dia ele quiser, depois que ele for maior, ele vai e faz. Vai, escolhe. Exatamente. Só que essa questão que a senhora trouxe é algo que pesa muito, né? Porque as pessoas, elas só veem o outro lado, né? O lado do glamour. Não só do glamour, do dinheiro. Exatamente, exatamente. Você sabe que eu tenho casos de crianças, 5 anos, 6 anos, que têm os dons espirituais. Que são crianças que chegam para você e dizem, olha, tu tem isso, isso e isso. E muitas pessoas querem explorar isso. E um deles, ele fala para mim assim, você foi a única pessoa que disse para mim que eu não deveria ir atrás de aceitar o que os outros querem. Que as terapeutas que trataram ele queriam levar ele para o consultório delas, para atender pessoas. Não, gente, essas crianças não estão preparadas para atender pessoas, apesar do dom que elas têm. Então, assim, crianças devem ser tratadas como crianças. Indiferente do dom, indiferente ela pode ter o dom que for, né, doutora? Mas ela tem que ser tratada como uma criança. Como criança, e você tem que respeitar isso. Exatamente. Porque você olhar para uma criança dela, você sabe quanto dói nele isso? Que nem ele olhou para o avô e disse, se você não tratar o seu pâncreas, dentro de 3 meses vai romper e você vai morrer. Se você for agora, você ainda vai ter a chance. Só que isso acontece com ele e em seguida ele não lembra mais. Então você imagina a pressão que seria na cabeça dessa criança. Porque quem for lá buscar uma cura ou alguma coisa nesse sentido, vai querer que ele fale tudo. Sim. E ele não fala o que ele quer. Isso não funciona dessa forma, entendeu? Então, assim, o avô dele realmente achou que era besteira, que era bobagem. E depois da morte do avô, que ele começou a vir se tratar ali comigo, que a mãe trouxe. Né? E realmente tudo que ele falou aconteceu. Então, são crianças
vamos dizer que são superdotadas, para não dizer espiritualizadas, né? São crianças diferentes. As crianças que estão nascendo agora são totalmente telepáticas. Então, nós temos lá a criança índigo, cristal, a violeta, sol. Todas elas vieram preparando. Então, esse entra numa outra área de estudo, mas é o que está acontecendo. Olha a inteligência dessas crianças. É a mesma coisa, os DAOs, autistas. Que nem muita gente fala, ai, todo mundo fala que meu filho é inteligente, mas eu que sofro com ele. Eu que não aguento mais. Mas você escolheu ser mãe. Ele está aí para te ensinar algo. Aprenda. Aprenda a amar. Talvez ele esteja aí e às vezes ele é impulsivo para você aprender a amar a si mesma. É essa lição que ele está te trazendo. Então nós temos que ver a vida de um outro ângulo. Muitas vezes nós olhamos a vida com ferro e fogo. Quando toma lá da cá. Mas não é bem assim. Qual é a colaboração que você está dando para o outro? Isso é amor. Isso é você cumprir o legado do Cristo. Não é isso que ele pediu? Continue meu caminho? Está aí. Está na quântica. Está em vários lugares. Mas nós temos um bombardeio de informação. E temos pessoas se perdendo. Então, nós precisamos olhar para dentro. É para dentro, é aqui dentro, não é lá fora. É dentro de você que você vai encontrar a luz, que você vai encontrar a tua paz. Porque assim, gente, eu falo, eu já passei por milhares de coisas na minha vida, desde a minha infância. Mas eu não troco a minha vida por nada. Porque eu tenho uma paz de espírito tão grande que às vezes, quando eu saio do meu sério, me faz tão mal, sabe? Então, eu não troco essa paz. E o que eu puder auxiliar, o que eu puder estar, que nem para mim foi uma realização enorme dar o curso no projeto, começar esse novo projeto dentro do projeto, profissionalizar aquelas mulheres, né? Ouvir os depoimentos que logo eu vou estar postando de cada uma delas, tanto dos filhos no projeto como do que elas estão recebendo, né? Isso é amor. Isso é você doar alguma coisa, multiplicar. Eu estou ensinando. Ah, mas você está dando material. Ouvi isso de uma pessoa. Você está dando. Isso não é multiplicar, é sim, elas vão se profissionalizar. Agora, no momento, elas não conseguem comprar, mas lá na frente elas vão conseguir. Tá plantando, né, doutora? Né? Então, isso é muito bom. É maravilhoso você ouvir de uma criança, eu era muito nervoso. Com o projeto eu sou outra pessoa. E é uma criança. É uma criança. Você ouvia a avó dizer, eu não sabia lidar com o meu neto autista, ele era terrível. Agora eu vivo, agora eu sei lidar com ele. Agora eu vivo em paz. É isso que vale. Essas são as sementes que nós precisamos plantar, não é outra. Sim. Então, quando eu olhar para o outro, para o próximo, como eu quisesse para mim mesmo, eu já estou fazendo algo diferente. E às vezes é muito mal incompreendida por causa disso. Que aí você leva a fama de querer se aparecer, de querer isso, querer aquilo. Não, gente, façam alguma coisa vocês. Monte um projeto diferente. Exatamente. É que quando a gente vive o propósito, quem tá de fora muitas vezes não entende. Acha que é como a senhora falou, só quero me aparecer. Só que a gente tem que ver aonde que a nossa mensagem está chegando. O bem que ela está fazendo. Como é importante falar sobre isso, né? E você sabe que assim, no começo, eu comecei a estudar mais sobre a parte da gente, a psique. E no começo eu entendi que
eu queria defender todas as crianças e todas as mulheres para que elas não sofressem aquilo que eu sofri. E aí estava errado. Porque o que que eu fazia? Eu deixava de mim para cuidar delas. Então, quando eu falo para você, busca o amor próprio lá dentro, traz você para fora. Traz você verdadeira para fora. Aí sim eu vou poder olhar aqui e dizer, aqui eu posso auxiliar, mas isso aqui vai afetar algo que eu vou ter que deixar de fazer para mim. Aí eu não quero. Entendeu? Então, eu vou auxiliar o máximo que eu puder. Quem quiser, aproveita, Exatamente. né? Mas a gente tem que entender que cada sementinha que você planta, não foi só uma semente que você plantou. Foram várias. É que nem hoje eu fiz até uma postagem sobre um mamoeiro que eu lá fui atender em São João e eu vi o mamoeiro e achei tão interessante que ele se queimou inteiro as folhas e ele brotou no caule, mas os frutos não tinham nenhum queimado. Então eu falei alguma coisa sobre a resiliência, sobre a coragem de estar ali imponente, aquele pé de mamão, né? A natureza nos ensinando. Exatamente. E quando a senhora falou, eu pensei exatamente isso. Né? E a natureza nos ensina muito, né? Muito. Basta nós sabermos observar. Às vezes as pessoas elas estão tanto no automático que elas não não olham enxerga. para os lados, elas não enxergam nada. Não. Nem o pôr do sol, nem o sol nascendo. Ou simplesmente o fato de olhar para o céu, agradecer Você por estar sabia vivo. que hoje nós temos comprovado, né, que quando você olha para cima, você ativa o ponto de Deus. Que é um chakra novo que ninguém fala também, que nós temos logo abaixo aqui da nuca, né? Do ossinho da nuca. Quase ninguém fala desse chakra. Então, são estudos mais aprofundados. Em meus cursos, eu costumo dar eles assim, bem explicado, bem forte, porque muitas vezes você sente uma dor nas costas, né? Que nem eu vou fazer um workshop das tranças de Trufting, que são energias, né? Que você pode aí realizar várias coisas na sua vida e que são formas bem naturais e bem simples que você pode aí estar ativando essa energia e polaridades de energia mais positiva para a sua vida, para o seu caminho, por todas as formas. Hoje as pessoas só falam de ganhar dinheiro. Tudo é para ganhar dinheiro. A quântica é para ganhar dinheiro, o Ho'oponopono é para ganhar dinheiro, tudo é para dinheiro, certo? E a saúde, hein? Onde fica? Se você não tiver ela, você pode ter milhões, minha filha, que você não vai se salvar. Exatamente. Entendeu? Então, eu quero passar esse workshop num sentido, claro, de você melhorar o seu potencial dentro do seu trabalho, de você melhorar o seu potencial financeiro. Ok? Ótimo, nós precisamos, vivemos na Terra. Mas para você, principalmente, fortalecer sua mente, sua saúde, suas células e ativar verdadeiramente a energia que é necessária. E que está ali escondida e que ninguém fala. Porque se falar, entrega o ouro. Compreendeu? Eu sei só para mim. Sim. E isso não é novo, isso está aí desde 1985. Né? Aí quando um começa a falar na internet, todo mundo sabe. Todo mundo tem, todo mundo não sei o quê. Então, assim, é fazer com que você traga a tua potência energética, tanto eletromagnética como a frequência de luz. E trazer isso e fazer funcionar, sem medo. Porque em um movimento que é dado nessa técnica, você vai sentir o teu corpo inteiro.
você vai sentir a conexão com Deus. Você vai sentir a energia. E como é necessário, né, doutora, essa conexão com Deus. Eu acredito que tá faltando muito isso para as pessoas. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é Pérolas de Grande Valor. Então, todos os dias de manhã, eu faço um versículo da Bíblia e ali eu explico sobre os nossos dias de hoje. Como nós estamos vivendo aquela palavra, né, que está aqui. Aquela palavra está aqui. No agora. Porque a nossa vida é o agora. Daqui 5 minutos eu não sei o que vai ser. Exatamente. Né? Então, quando você aprende a viver no agora, a sua vida transforma. E transforma mesmo, gente. Mas nunca desconecte de Deus. É o que eu falo sempre. Eu sempre tive uma fé viva. Primeiro, muito em Jesus quando eu era pequena, porque era o quadro que eu tinha na minha frente. E que eu me ajoelhava e pedia para mim não morrer, porque eu tinha que cuidar das minhas irmãs. Eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos. Então, assim, é uma coisa que sempre esteve dentro de mim. Que eu acho que Deus está com você o tempo todo. Você é centelha. Você tem a centelha dele. Você é semelhança dele. E aí é o que eu falo sempre. Não existe espiritualidade. Ok. Se é semelhança de Deus, ele tem carne, por acaso? Olhinho verde? Não, né? É espírito. É alma. Né? Então, a gente tem que viver isso, sim. Sem o preenchimento da alma. É o que nós estamos vivendo. Pessoas chupando chupeta. O vazio é tão grande que eu vou buscar. Eu quero ser um animal. Por que eu quero ser um animal? Porque eu não vou precisar ter responsabilidade. Eu posso viver livre. Esse é o problema de quem quer ser animal. É uma dor muito grande. E as pessoas julgam. Todo mundo julga. É insanidade mental. Não, quem estuda psicanálise sabe que não é insanidade, sabe que é dor, que é vazio. Quem estuda de verdade sabe que é vazio. A chupeta me remete a quê? Vamos estudar Freud. Me remete o quê? Amamentação, mãe. Sexo. Energia lá de trás. E agora eu estou um vazio tremendo e eu preciso da chupeta. Para me tirar o estresse. Não, para curar a ferida. Aí eu me corto, eu me mutilo. Por que eu me mutilo? Porque eu vou sentir que meu corpo está vivo. Que eu não estou morta. É dor, vazio, alma. Mas aí é tratado como insanidade. Doença. E o remédio para essa doença é você ouvir a pessoa. É você entender a dor dela. Por isso eu digo para você, quem não passou nada na vida, não serve para dar conselho. Porque vai dizer que é insanidade. Não estudou profundamente a mente da pessoa. Não viveu o escárnio da dor no corpo. Não sentiu escassez. Não teve falta. E aí quando você pega uma menina linda, toda cortada, e você pergunta para ela, por que você faz isso com você? Porque eu preciso ver se eu estou viva ou estou morta. E a dor faz eu ver que eu estou viva. O sangue que escorre me dá prazer porque eu sei que eu estou viva. É um pedido de socorro. Mãe, pai, se você tem filhos que estão fazendo isso, leva lá no meu consultório. Eu vou poder ajudar vocês. Porque o que eu estou vendo de profissionais dizerem que isso é insanidade, isso dói em mim. Dói em mim. Porque eu não estudo só para ter título, não. Eu estudo para aprender a ouvir. Aprender a colocar as pessoas a se amarem. E elas têm um vazio tão grande dentro delas que nem elas sabem explicar.
Às vezes esse vazio vem lá da barriga da mãe. Às vezes esse vazio vem lá da infância. Mau cuidado que ela teve. E aí esse vazio dói. E dói tanto na alma, porque ela também não tem Deus. E aí ela se corta. Porque quando eu me corto, quando eu sinto a dor, eu sei que eu tô viva. Pesado, né, doutora? Pesado. Meu Deus. Saber que, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, com muitos jovens. Jovens. É difícil. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse o seu Instagram do consultório, do Instituto, né? E falasse também o endereço do seu instituto. Então, o Instituto é Instituto Terapêutico Poder das Mãos. E o endereço é Rua Elias Scalco, número 122, Luther King. Fica atrás do Mário de Andrade. E é isso. E o meu outro Instagram, né, que vocês podem estar entrando em contato até mesmo para ver sobre as novidades que estão vindo aí, é @doutora Mara Regina, tudo junto, minúsculo. E o Facebook também, E né, o doutora? Facebook também. Facebook é Mara Regina Loureiro. Isso aí. E também todos os episódios com a doutora Mara estão lá no canal, no YouTube. Já podem acessar lá. Elas Uma Conversa e Cia. Deixar o like, compartilhar. Compartilhar, porque hoje foi extraordinário o nosso podcast. Eu Foi. acho que alguma coisa a mais de Deus estava aí. E compartilhe com as pessoas que vocês sabem que estão aí sofrendo de verdade, sofrendo dor. Exatamente. Porque essa dor da alma, ela é muito difícil. E quem sentiu no seu coração aí para compartilhar com alguém, já compartilha. É sempre muito importante que a mensagem chegue a muitas pessoas, né, doutora? Sim. Hoje, ainda mais hoje, né, como nós estamos aí vivendo, eu falo sempre que juntos nós somos mais fortes. Exatamente. E é que as pessoas tenham o conhecimento, né? Para que possam ajudar umas às outras. Porque é sobre empatia, né? Hoje foram abordados muitos assuntos e eu acho interessante porque a gente não tem um script e a conversa flui e foi acontecendo assim, a gente falou muita coisa importante. Mais uma vez quero agradecer a doutora Mara por estar aqui sempre conosco, compartilhando. Eu falo que eu aprendo muito com a senhora e com certeza a nossa audiência, todo mundo que nos acompanha aí pelo Facebook, pelos aplicativos e pelo YouTube também, com certeza aprende muito com a senhora. A senhora é uma mulher de muita fibra, uma mulher muito forte, resiliente e com certeza inspira muitas outras mulheres. Mais uma vez, muito obrigada. E para você que esteve conosco, nos acompanhando, também quero agradecer a toda a audiência. E fique conosco, na próxima semana estaremos aqui novamente com Elas Uma Conversa e Cia. Muito obrigada, doutora. Até mais. Agradeço, até mais. Tchau, tchau.